Mas se fosse pra ter uma prateleira, pra mim a prateleira era essa aí. Will Campbell. Pum. Sim. Qual o melhor jogador de linha ofensiva desse grupo? Will Campbell. Rafão, fui lá na sua prévia do college, você falando que tava com Kevin Banks mais alto que o Will Campbell. É verdade, na posição de tackle. E eu tenho minhas dúvidas. E assim, o Will Campbell, ano após ano, ele melhorou. Eu achava... De novo, moldes de jogador, não tem como você... Quando eu treinava linha ofensiva, eu já tinha aqui, ó, na minha cabeça o que eu queria do cara, o que eu esperava do cara. Não tem como você, primeira vez, pegar a tape do Campbell, ver o stance dele, como ele é esquisito, pô. Esquisito. Esquisito. Ele é mesmo, ele parece estar sentado numa O privada. pad level né? dele é loucura no começo. Esquisito, cara. Esquisito. Só que aí você Joga com vai... dinheiro pra dentro também. Tudo esquisito. Cara, esquisito. e o Will Campbell, eu vou falar a real, mano. Tô torcendo pra que ele consiga jogar de tackle, mano. Porque, tipo, você até mandou lá no nosso grupo, né? Ele, naquela entrevista que ele deu, ele falou, pô, por 2 anos e meio, o tamanho do meu braço nunca foi um problema. Eu dominei contra todo mundo que eu joguei. Agora que a gente tá chegando no momento que importa, de repente os meus braços são um problema. E assim, não cara, é legal pra mentira, viralizar. tá ligado? Tipo... É legal, pô, motivação pra caramba, mas Sim. apareceu na tape, paizão. Apareceu. Problema de Não, envergadura. igual apareceu o na Kevin tape. Banks. É que não foi Apareceu. um problema, foi um problema sim. Foi um problema É, sim, tá é sendo um igual o problema pra Kelvin sua Banks. avaliação. E o Vinícius tinha colocado aqui antes também, falando do Rashawn Slater, que eu amava o Rashawn Slater, e ele tinha as mesmas medidas. O Rashawn Slater era um atleta especial, pô. Era freakzaço. O Slater era freak, atlético, era um... Cara, o domínio técnico do Slater era piada. Eu defendi que o Slater era tackle porque ele era um tackle, pô. Dá pra ver quando o cara tá jogando de tackle. Agora, o Will Campbell, você vendo o Will Campbell, você fala, esse cara é um guarde que tá jogando de tackle. Eu vejo um cara que não tem esse range. Rafão, meu time precisa de tackle. Pegaria o Will Campbell? Dependendo do que tá disponível, eu pegaria o Will Campbell pra ser tackle, pô. Sim. Porque as perguntas e respostas não são assim, não é preto no branco, pô. Tem que ver quem tá disponível. Se o Will Campbell for muito melhor do que o outro jogador de linha ofensiva que você tem ali, eu pegaria o Will Campbell pra jogar de tackle. Porque as pessoas colocam tudo num vácuo. Ah, vou pegar o cara, agora ele é guarde. Pô, caraca. O cara é um grande jogador de linha ofensiva. Ele foi tackle contra a melhor competição do país em SEC. LSU pegava Georgia, Alabama, pegou todo mundo, pô. E ele jogou bola. Aí agora você vai falar, não, vou pegar o Josh Connerly pra ser tackle, porque o Campbell não é tackle. Óbvio que eu tô fazendo um exagero pra provar um ponto. Mas vamos dizer, minha nota não tá tão alta no Kelvin Banks. Eu vou pegar o Kelvin Banks se não pegar o Will Campbell pra ser tackle. Eu falei aqui que eu tenho todo mundo na mesma prateleira, mas tô falando nesse caso. Se ele é o... E de novo, porque eu sou muito a favor de jogadores de linha ofensiva. Will Campbell é um grande run blocker. Will Campbell é um grande pass blocker. É um cara que traz força de jogo. É um cara que é esquisito? Mas joga com equilíbrio. E de alguma forma ele consegue pad level quando bloqueia. Porque é inexplicável. Mas parece ele é que altão pra caramba. parece que o momento que ele tá mais alto é quando ele sai no stance. Depois Sim, que ele tá jogando, ele se não tá corrige. alto igual ele tá no stance. Eu lembro quando a gente fez a nossa prévia, né? Que eu não tinha visto nada dele ainda. E eu tava, tipo... Você lembra, né, Rafa? Eu falei, mano, que bizarro. Tipo, a stance dele é muito esquisita. Parece que ele vai correr rota, porque ele tá muito alto. Só que ele se ajusta muito, né? E ele é um atleta, pô. Eu acho que a gente também tem que dar esse mérito pra ele. O Will Campbell é um baita atleta. É um cara também muito novo. Mais um dessa classe aí que vai chegar com 21. Joga bem no segundo nível. O pad level poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas considerando do jeito que ele sai, eu acho que tá de ótimo tamanho. A questão dos braços, eu acho que obviamente incomoda. Eu acho que tem questões, como o Christian falou, que aparecem na tape contra alguns caras. Só que, cara, é difícil você não gostar muito do que o Campbell traz pro seu jogo. Eu acho que ele é um cara que ele se safou de alguns sacks aí nessas 2 temporadas. Ele teve um número de sacks, acho que nenhum em 2023, se eu não me engano. Que foi até uma estatística que trouxeram dele. Eu acho que nos 3 anos ele cedeu
3 sacks. É, assim. Cedeu 2 ano passado e cedeu 2 em 2022. Não cedeu em 2023. Ele Então, cedeu 4 2020, no só que total. 2023 eu lembro que ele não cedeu, mas aí, tipo, ele teve, tipo, 4 holdings que teriam sido sacks, uns negócios assim. Só que, tipo, ele é um cara muito bom, mano. É um cara muito completo. A questão do braço, pô, não tem o que fazer, mano. Deus não deu isso pra ele, mas... eu gosto muito, mano. Eu acho que é o L que eu mais gosto dessa classe. É o cara que é dominante, é o cara que quer... Toda repetição que você tá de frente com ele, ele quer ganhar de você, ele quer ganhar bem de você. Só que a questão do braço vai pesar muito, mano. E ele vai ter que ser uma exceção que comprove a regra. E é isso, entendeu? Eu acho que ele vai ser um cara que vai chegar na NFL. Eu draftaria ele olhando como tackle. No pior cenário vai ser um puta guard. Mas eu ainda acho que ele merece uma chance como tackle. Vamos lá, que a gente tá... Cara, eu Pode ia falar, falar um Cris. negócio. Pra mim, eu fiz a nota dele como offensive tackle. Ele é offensive tackle de primeiro round. Ele Sim. tem alguns defeitos ali que realmente são um pouco complicados ali, se você for colocar ele como tackle realmente na NFL, porque eu acho que ele vai ser um ótimo guard. Acho que esse cara tem potencial de ser um 5 melhores guardas da NFL. Eu também concordo. Sim. Porque, cara, ele não tem. Ele tem todos os fundamentos pra jogar de guarda. Todos os fundamentos. Esse range que ele não tem na proteção de passe, isso fica muito mais tranquilo se você jogar com um tackle mais freak do seu lado e você tem que lidar com caras que você talvez seja mais forte, que é no meio da linha defensiva. E o negócio você falou, ele tava jogando em competição, ele tava jogando na SEC, a conferência mais forte do college football, o melhor jeito pra você projetar, ele enfrentou Jared Verse, ele enfrentou todo tipo de pass rusher. Viu, Anderson? E ele tava jogando no level hard, ele tava jogando no nível Heisman, realmente, no college football. Tem uma estatística que o Fran Duffy, que é um analista do Eagles, que é uma excelente mente falando de futebol americano, de draft no geral, ele falou que tem uma estatística na PFF que se chama True Pass Set, e basicamente ele remove todos os screens, todas as jogadas onde que teve 3 defensores na linha defensiva, você coloca realmente os P7 verdadeiros, P7 que realmente valem, e no 40% dos P7 dele foram True P7s. Foram realmente na dificuldade Heisman, e ele tava lá, one-on-one, com os melhores pass rushers da SEC, dominando. Ele perde uma vez aqui ou outra, ele teve um jogo ruim contra o South Carolina, o Kyle Kennard, que é prospecto desse draft, conseguiu vencer ele por fora várias vezes, o Dylan Stewart, que é um dos melhores freshmen do país, conseguiu vencer ele algumas vezes. Eu acho que ele tem algumas deficiências ali, envergadura não tem como. E não é só o tamanho do braço, o comprimento do braço. Sim. A envergadura, quando você coloca ombro também na conta, é uma das piores da história do Combine, é 77, tem um wide receiver que tem envergadura melhor, mas em questão de tudo, flexibilidade, força de jogo, processamento mental, um cara que se você mandar estante pra cima dele, é um cara que consegue tirar de letra. Então, E assim, é um ótimo jogador. eu entendo que o valor de tackle é muito maior do que o interior da posição. Sim. Mas quando você tem um guarda especial, é porque talvez as pessoas não rebobinem porque eu entrego minha idade. O Zach Martin, um dos melhores guardas da NFL, ele era left tackle em Notre Dame. Sim. O Brandon Scherf, pô, tem muito Brandon exemplo. Scherf. Não falta um exemplo, mano. Por isso que a NFL, por isso que a NFL faz muito isso de ver caras que são muito bons como tackle, mas talvez não tenham tamanho e vejo eles indo pra guard. Porque tem vários caras que, tipo, conseguiram se adaptar. E ele pode ser mais um desses. E com o maior respeito, os guardas estão fazendo 20, quando o Will Campbell ganhar contrato, vão fazer 25 milhões no ano, brother, tá ligado? Então, E ele vai fazer pouco dinheiro enfrentando o defensive tackle caro, porque o contrato de defensive tackle tá caro. tá caro Você também, viu o Milton exato. Williams? O Milton Williams não era nem titular no Eagles full time, e ele recebeu mais de 20 milhões por ano. É bizarro. Você precisa de um guard pra bloquear esse cara. Você precisa de um cara freak ali no meio da linha, então acho que o Campbell... É porque, imagina, passa o Membu. Você tem que draftar o Campbell. Você precisa de tackle ou não. Pra mim, o draftar Campbell ainda vem antes do Membu, independente Não, da situação, pô. Mas aí Não, é também... porque eu acho que times vão draftar o Membu porque acham que ele é tackle. Mas o gap do Will Campbell para o próximo L, eu acho que é legal ali. Acho que é um gap realmente eu acho que considerável. o lance é que tem times que são, aí não adianta falar, tem times que são quadrados ali na hora de escolher o prospecto. E eles ou vão cair fora por causa do braço, que o Will Campbell vai lá, todo mundo fala do braço, porque os times falam do braço. Sim. Né? Não quer dizer que não vai dar certo, mas tem time que não vai escolher por causa disso. Então, assim, o Membu, ele só confere mais caixas, né? Ele checa mais caixas. Vinícius falou,
Pensei que o Will Campbell era freak também, o RAS dele foi bizarro. Aí ele pediu pra explicar em comparação com o Slater, só pra entender a diferença. O Will Campbell teve um bom RAS, pô. Não quer dizer que ele é um bom atleta no tape jogando em espaço. É o que a gente falou do Tate Ratledge. Ah, teve um baita combine. Pô, vai ver o cara no campo. Não é uma coisa correr em linha reta. Uma coisa é fazer teste de combine, outra coisa é você jogar futebol americano. E é o que a gente fala em todas as posições. O combine nunca pode sobrepor, tá ligado? E a PFF, ela gerou uma outra nota que, além do RAS, agora você tem o GAS Score, que é o Game Athletic Score, sei lá. Deles, né? Que é como você pegar o atleticismo do cara dentro do campo. São coisas completamente diferentes. Não adianta você pegar o RAS e falar que o cara é um... É a tal da IA. O negócio, eu acho que o Campbell é um bom atleta. Ele é um bom atleta, realmente. Acho que ele é acima da média para um offensive tackle e acho que ele é muito acima da média para um guard. O negócio é que o Slater era nível Tristan Wirfs de freak. E era muito acima da média. Exato. Tem caras que realmente são especiais pra posição. O Slater... Eu não sei se é especial como offensive tackle. Eu não sei qual é a nota de RAS do Slater. Eu não sei qual... Ele não testou, é época de pandemia, não acho. Eu sei que o Membu teve uma nota absurda. O Slater, se movendo, era mais fluido que o Membu, pô. Nem se compara. E o Membu teve 9 dos caralho lá pra nota de RAS. Não quer dizer, uma coisa é outra. Abraão Rocha, senhores... Mobilidade e movimentos dos pés do Campbell, vocês não veem como um problema? Os primeiros steps antes de imprevar qualquer speed rusher parece engessado. Eu acho que isso parte do stance. Eu ia falar isso. O problema parte do stance, tá? Só que, e é de novo, você tem uma coisa na sua mente que você fala que é certa. O Will Campbell faz funcionar. Se você vê uma rep que isso foi um problema, aí beleza. Você vai falar, pô, ele perdeu essa e essa rep porque foi um problema. Mas se você só tá vendo um problema porque acha esquisito, eu falei, é esquisito. Só que ele faz dessa forma e funciona, pô. Entendeu? É igual o Philip Rivers. Ele lança a bola esquisito. Só ele bota a bola onde ele quer, pô. É isso. E a hora do processo, você tem que ter a cabeça aberta. Porque você tá querendo um cara que joga bola. Você não tá querendo um cara que... Ah, não, eu quero esse cara que faz dessa forma. Beleza, tá cada vez mais nichando e ficando mais complicado pra você acertar a tua escolha, entendeu? Ele é esquisito, o stance é esquisito, só que ele consegue se mover em espaço, ele consegue trazer força de jogo, consegue espelhar os caras em pass pro. Ele faz as paradas que ele precisa fazer, pô. Um tackle do Colts, cara, que eu não lembro o nome dele. Ele tem braço curto também. É o Brandon Smith, acho. Se procurar foto dele, é mais um cara com braço curto que joga com stance estranha. Então, isso é meio que natural. Não sei se é meio que pra você recompensar ali, você compensar a falta de mobilidade com uma stance esquisita ou sei lá, às vezes atrapalha. Eu não sei se essa mobilidade foi por conta da stance, mas certamente é bastante esquisito e eu acho que contra speed rushers mais atléticos, contra pass rushers mais atléticos, acho que ele vai sofrer ali se ele for testado como tackle mesmo. O cara que eu vi comparado com o Braden Smith foi o do Ornelas, o Wyatt Milon. Sim. O Wyatt Milon estavam comparando com o Brandon Smith, que é outro cara grandão também, com envergadura pequena. Engenheiro com 32 de braço. Coisa linda.